Olá, amigos, tudo bem com vocês? Quanto mais perto o fim do mundo se aproxima, tudo ao nosso redor parece ter a finalidade de nos afastar de Deus. E é por esse motivo que escolhi o tema para a nossa reflexão hoje, resolvendo o problema da distância entre nós e Deus. E o verso bíblico para a nossa reflexão está no Salmo 34, e o versículo 18. Diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Uma outra tradução diz que Deus habita no coração contrito, humilde e arrependido. Mas a pergunta que muitas pessoas fazem hoje em dia é a seguinte: se Deus está perto de nós, porque muitas vezes achamos que Ele está longe? Sabem, meus amigos, isso acontece porque diante de certos problemas que nós enfrentamos, a tendência humana é pensar que Deus não está nem aí com a nossa vida ou com os nossos problemas. Ao enfrentarmos situações embaraçosas na vida, e nós imaginamos que Deus não está tão perto assim como diz a Bíblia. Por que será que em determinadas situações da vida o ser humano acha que Deus está longe? A primeira coisa que nós precisamos fazer para resolvermos esse problema de achar que Deus está longe de nós quando estamos em dificuldades é reconhecer que essa sensação de achar que Deus está longe, isso é um fruto da nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa, meus amigos, é a raiz de todos os males. A Bíblia nos diz isso. E mesmo depois que uma pessoa se converte a Deus, mesmo assim a pessoa convive com essa sensação de achar que Deus está sempre longe nas horas difíceis da vida. É por isso que a Bíblia nos diz, no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, Deus diz que não devemos temer, e Ele sempre estará conosco. Ele nunca nos deixará. Ele diz: nunca te abandonarei. Essa é a certeza que nós temos de que Deus está sempre perto de nós. Deus nunca abandona ninguém. Essa má impressão, esse mau sentimento que muitas vezes nós temos de achar que Deus não se interessa por nós, Deus não está nem aí com os nossos problemas, essa sensação só terminará quando Jesus voltar e a nossa natureza pecaminosa for transformada numa nova natureza. Aí sim não haverá mais esse sentimento de pensar que Deus está longe de nós. Quando temos essa sensação ruim de que parece que Deus está muito distante de nós e que parece que a nossa oração não passa do teto, meus amigos, essa é uma indicação de que a vida espiritual está muito fraca. A impressão de que Deus está longe de nós demonstra que o nosso relacionamento com Deus está sofrendo interrupções. Quem sabe é porque estamos orando menos. Quem sabe é porque não estamos estudando a palavra de Deus com o objetivo de aprender a respeito dele, a verdade. E quem sabe ainda é porque não estamos dando testemunho das bênçãos de Deus na nossa vida. A sensação de que Deus está longe de nós, isso acontece justamente quando nós estamos mais preocupados em resolver os problemas materiais do que em resolver os problemas espirituais. No Salmo 61 e no versículo 2, Davi fez uma oração a Deus e ele usa uma expressão
que nos dá a entender de que Deus estava longe dele. A impressão que temos quando lemos esse verso na Bíblia é de que Davi estava passando por uma série de problemas espirituais e Davi chegou a ficar muito abatido. No Salmo 61, no versículo 1 e 2, Davi ora a Deus dizendo: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Davi estava se sentindo como se estivesse no fim do mundo, muito longe de Deus. E também podemos perceber na expressão de Davi que ele diz que nunca iria conseguir subir na rocha. Ele usa a expressão, essa rocha é alta demais para mim. Ele pede a Deus que leve ele então sobre a rocha, porque ela é muito alta. E quando nós pesquisamos na Bíblia sobre a rocha, o apóstolo Paulo, na sua carta de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, ele diz que esta rocha é Cristo. Sabem, meus amigos, a nossa natureza pecaminosa, ela tem dificuldade para alcançar os padrões divinos. E muitas vezes nós imaginamos que os padrões divinos, ou seja, os princípios de Deus, da palavra de Deus, nós imaginamos que são muito altos para nós alcançarmos. Muitas pessoas imaginam que é muito difícil seguir a Jesus. Aqui Davi está dizendo que ele não tinha condição de alcançar a rocha, essa rocha que é Cristo. E é assim que muitas vezes nós nos sentimos quando vivemos em pecado. Quando temos dificuldade e nós não contamos para Jesus ou para Deus as nossas dificuldades, então nós vivemos esse pesadelo de achar que Deus não está conosco. A Bíblia nos diz que para sermos felizes, nós precisamos viver de acordo com os princípios divinos, os princípios da palavra de Deus. Embora nos pareçam que sejam altos demais para serem alcançados, mas isso só acontece por causa do pecado que habita em nosso coração. Nós precisamos entender, meus amigos, que são os nossos pecados que nos separam de Deus. Isaías, no capítulo 59 e no versículo 2, fala que os nossos pecados é que nos separam de Deus. E aí Deus não pode nos ouvir, Deus não pode nos atender. Essa impressão que nós temos, estamos tão longe de Deus, é porque o pecado está fazendo a separação. E para melhorarmos a situação, nós só temos uma coisa a fazer, é atender o convite de Deus. E eu quero terminar então esta reflexão lendo com você o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 1 e no versículo 18. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Notem, amigos, que aqui Deus está pedindo para conversarmos com Ele e contarmos tudo o que se passa conosco. Algumas traduções diz assim: vinde e argui-me. Isso quer dizer, Deus pedindo para a gente conversar com Ele, abrir o jogo, abrir o nosso coração, contar tudo, não esconder nada. Muitas vezes nós queremos esconder de Deus algumas coisas, imaginando que Ele não venha saber. Mas Deus sabe tudo a nosso respeito. Deus sabe tudo o que se passa no fundo do nosso coração. Por isso Ele pede para nós abrirmos o nosso coração a Ele e conversarmos com Ele. Então, o apelo que eu faço
para você, meu amigo e minha amiga, é para aprofundarmos mais intimidade com Deus, contando a Ele toda a nossa vida, todos os nossos sonhos, os nossos ideais, contando a Ele todos os nossos problemas, todas as nossas ansiedades, preocupações. Jesus está sempre disposto a nos atender, assim como Ele fazia quando esteve aqui nesse mundo. Quando Jesus entrava numa casa, numa cidade, onde havia pessoas doentes, com todo tipo de problemas, quando Jesus saía daquele lugar, todos estavam radiantes de felicidade, porque Jesus havia atendido a todos, resolvido todos os problemas. E assim Deus também quer fazer hoje conosco. Deus quer nos dar a sua paz, Deus quer nos dar o seu amor, Deus quer dirigir toda a nossa vida. Então meu apelo era para que você confie a tua vida aos cuidados de Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Agora então vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso querido Pai Celestial, Senhor, agradecemos porque o Senhor está sempre disposto a nos atender através de Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz do Calvário, morrendo no nosso lugar. Através dele o Senhor pode nos atender. Por isso, Pai, nesta oração, nós nos entregamos em Tuas mãos, pedindo que o Senhor venha nos dirigir de tal maneira para que todos os nossos problemas sejam solucionados de acordo com a Tua vontade. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso, Senhor, atenda aos nossos amigos também, que nesta hora se voltam a Ti com o coração contrito, com o coração arrependido. Senhor, tira do nosso coração essa sensação ruim de acharmos que o Senhor está sempre longe de nós, porque o Senhor está sempre perto de nós, o Senhor nunca nos abandona. Obrigado por essa certeza da salvação que temos em Jesus. Então, prepara a nossa vida para a volta de Jesus e para morarmos no céu, no Teu reino. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém.